Fala comigo! Nessa série a gente já conversou sobre a evolução do pensamento do empreendedor e do empreendedorismo. A gente falou também como que funciona o empreendedor para os economistas e como funciona o empreendedor para os comportamentalistas. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre quais são os tipos de empreendedores que a gente vê por aí. E no final desse vídeo eu vou confessar qual tipo de empreendedor que eu sou. Ou pelo menos o tipo de empreendedor que eu acredito que eu sou. Quer saber? Então vem comigo. Fala comigo, eu sou o Atos Carlos e aqui a gente conversa sobre a administração. Como que a ciência vai nos ajudar a alcançar os nossos objetivos e como que a gente pode enxergar o mundo através dessa lente, da lente da administração. E hoje a gente vai falar dos tipos de empreendedores que a gente tem por aí. Para isso a gente vai se apoiar nos ombros de gigantes, mais especificamente de um gigante chamado Phelan, em seu trabalho de 1997. Segundo Phelan, os comportamentalistas acharam várias características que montavam os empreendedores. Só que eles começaram a notar que eram características diversas, desde uma estabilidade emocional grande até uma instabilidade emocional criativa. Então eles tentaram entender, beleza, mas como que funciona isso se todos eles são empreendedores e a gente tem exemplos de empreendedores que dão sucesso e que não dão sucesso nesse monte de características, nesse monte de comportamentos que a gente vê nos empreendedores. Então como que a gente faz? Daí Phelan falou assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou separar esses traços e vou dividir em tipos de empreendedores. E ele começou a analisar os empreendedores através dessa lente. E o primeiro tipo de empreendedor que ele notou, que a gente pode estudar inclusive, não é necessariamente o primeiro que ele identificou, mas o primeiro que ele traz em seu estudo é o tipo empreendedor lenhador. O lenhador, ele é lenhador mesmo, o camarada não quer saber de conversar com as pessoas muito, o camarada não quer saber de gastar tempo à toa, o negócio dele é trabalhar. E ele faz isso bem feito. Um trabalhador, um empreendedor lenhador, ele faz o serviço de 2, 3, 4 pessoas. E ele faz muito bem feito, com um nível de qualidade muito interessante. E é assim que ele começa a ganhar fama e ganhar notoriedade no mercado. Porque ele faz muito e faz bem feito. E ele consegue, inclusive, entrar com um produto de uma qualidade superior com preço baixo, a ponto dele conseguir viabilizar o seu empreendimento. O problema é que quando ele cresce, ele precisa contratar. E um lenhadorzão, quando ele contrata alguém, ele começa a ver que essa pessoa não é igual ele, não é lenhador igual ele, não trabalha tanto igual ele, não abre mão das outras coisas. Daí ele começa a ficar decepcionado. E a tendência do lenhador é ir fazendo cada vez mais ele sozinho as coisas. O lenhador tem uma dificuldade muito grande de delegar, muito grande, porque ele sabe que muitas vezes falta, entre aspas, competência para algumas pessoas resolver. Ele dá alguma coisa para a pessoa fazer que para ele demoraria 2 horas e a pessoa demora 2 dias. Ele perde a paciência, pega e ele mesmo faz. E muitas vezes esse lenhador acaba demitindo as pessoas e falando, não, eu prefiro eu mesmo fazer. Só que quando o lenhador demite as pessoas, ele não consegue fazer crescer o negócio, porque ele precisa delegar. E delegar é uma coisa que ele tem muita dificuldade para fazer. Ele acaba fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ele acaba excluindo toda a sua vida social e toda a sua vida ao redor, né? E ele vai focar no seu trabalho e aquilo que ele faz bem feito, ele vai se envolvendo naquilo ali. O lenhador, como futuro, ele pode migrar para outros tipos de empreendedores, mas eu vou falar isso mais na frente para vocês. E isso acontece quando o lenhador para de focar em uma árvore só, em cortar e trabalhar a árvore, vender os produtos e começa a entender a floresta inteira. Ou seja, quando ele sai do operacional e começa a ter uma visão mais gerencial, ou quem sabe uma visão mais estratégica. Quando o cara consegue fazer isso, o lenhador consegue fazer isso, ele é o tipo de empreendedor que mais acerta, porque ele sabe que tem que pagar o preço, o suor, para fazer o negócio dar certo. Ele já fez isso e agora ele começa a entender que ele precisa ensinar para as outras pessoas fazerem isso também, para o negócio crescer. E quando isso acontece, o negócio alavanca e explode, o cara dá certo. Mas não é só de lenhadores que se vive uma floresta, né? A gente tem inclusive o tipo de empreendedor sedutor. O sedutor é aquele camarada apaixonado. Tipo assim, quando ele pega um negócio pra fazer, tudo na vida do cara é aquilo. Ele vai conversar no bar é aquilo, ele vai sair com a namorada, vai falar daquilo, tudo no cara é aquilo. É um fogo
tremendo, aquele camarada que se mergulha de corpo e alma em um objetivo, né? em um propósito, em um negócio. Só que ele quer que o negócio fique pronto rápido. Ele quer ver rápido os resultados do seu negócio. E muitas vezes isso não acontece. E quando não acontece, ele fica tediado e sai fora. Ele vai procurar outro tipo de empreendimento, outro tipo de trabalho que dá propósito para ele, que ele pode se apaixonar de novo. Muitas vezes esse tipo de empreendedor ou sedutor, ele compra um negócio, trabalha naquilo, reformula aquilo, transforma aquilo, se dedica de corpo e alma e depois ele se cansa e vende e vai para frente. Ele vai pulando de um galho para o outro, de uma árvore para outra, de um contexto para o outro. Ele não tem muito compromisso. E ele é meio instável justamente por isso. Você não consegue entender muito como que o cara é. Mas às vezes você acaba comprando o negócio desse cara de tão apaixonado que ele é quando ele fala daquele negócio pra você. Mas em uma dessas empreitadas, o sedutor ele pode acabar ficando com uma empresa. E nessa ele pode inclusive migrar de sedutor para outro tipo de empreendedor, ou jogador. O jogador, por exemplo, ele não gosta necessariamente do negócio. Ele gosta dos esportes, ele gosta das atividades que ele faz fora do trabalho. Só que ele só consegue fazer essas atividades se o negócio dá certo. Então ele trabalha meio nessa dicotomia, né? Meio, olha, eu tenho que trabalhar porque eu não gosto muito do trabalho, mas eu gosto muito do que o trabalho me proporciona. Muitos deles são aventureiros, são mergulhadores, pessoal que escala, anda em barco, enfim, camarada que normalmente tem muito esse quê de tecnológico, não, esse quê de aventura nas suas empreitadas. Normalmente esses jogadores eles são empreendedores de família rica, que conseguiram dar para eles ali uma sustentação ali na sua adolescência, sua idade pré-profissional, que proporcionaram ele a entrar em contato com esse tipo de nicho. Aí eles acharam um propósito nessas atividades, só que são atividades de lazer, não de empreendedores. À medida que eles precisam trabalhar posteriormente para bancar os seus hobbies, eles viram esse tipo de empreendedor, né? Ou esse tipo de jogador. Quer saber onde normalmente se acha muito empreendedor jogador? São em empresas familiares. Normalmente a gente tem a primeira geração da empresa familiar, que é o camarada, o lenhadorzão, que fez o negócio na marra dar certo. A gente tem a segunda geração, que normalmente pega um pouco aquele espírito do pai. E a terceira, quarta geração é aquela geração que já é rica, bem estabelecida e não quer muito mexer com relação, não. O pessoal quer ficar tranquilo, curtindo a sua vibe, curtindo os seus esportes. É nessa aí que acaba que o negócio pode desandar. E daí esse empreendedor acaba virando outro tipo que a gente vai discutir lá na frente. E tem um outro tipo de empreendedor que é o hobbyista. Pro hobbyista, o trabalho é o hobby. Ele não precisa de, igual o jogador, de um outro hobby, uma outra aventura, não. A aventura nele é a aventura do trabalho que ele vive. Então ele também está ali dedicando corpo e alma. E ele sente muito prazer naquilo. Muito prazer em ver, em assumir risco, em fazer as coisas dar certo, em fazer um produto conseguir atingir uma oportunidade. E, enfim, tudo isso dá propósito pro cara. O cara fica muito feliz. Ele realmente, aquilo para ele é o hobby. Ele não precisa de outras coisas. Ele acaba se dedicando muito. O problema é que esse cara ele tem uma dificuldade de parar de botar a mão na massa para mexer com as coisas estratégicas, né? Ele fica tão empolgado com aquela coisa ali, com o serviço que ele faz, novos jeitos de fazer o operacional do seu negócio, que ele tem dificuldade de enxergar a floresta inteira. Você lembra do lenhador? É mais ou menos a mesma coisa. Alguns dos hobbyistas, inclusive, acabam se tornando um convertido. Os tipos de empreendedores convertidos, eles são bem característicos. É aquele camarada que passou muito parte da sua vida procurando um propósito, qualquer razão de existência e tal, e achou no negócio. E depois que ele acha aquilo, acabou. Ele fica cego e a realidade, tudo para ele é seu negócio. Então ele começa a dividir as pessoas entre aquelas que gostam do seu negócio ou aquelas que não gostam, né? É igual às vezes você vê um vendedor de alguma coisa ou algum investidor de Bitcoin, por exemplo, que para ele aquilo ali é meio que quase que uma religião. Quem não gosta daquilo, do negócio que ele faz, ou não entendeu bem qual que é o propósito do negócio, ou tá mentindo.
Ele não entende que pode ter gente que simplesmente não acha aquilo atrativo, sabe? O camarada ficou completamente cego, ele foi convertido pro negócio, e aquilo pra ele vira uma religião mesmo. Ele só fala daquilo, o tempo todo é só aquilo, e quem se afasta dele, ele acaba saindo também das pessoas e começa a juntar um grupinho de pessoas que também são ali convertidas para aquele tipo de atividade. Então esse tipo de empreendedor, você costuma ver ele muito comumente agregado a outros também, às vezes da mesma atividade ali, e forma aquela aliança, aquele grupinho que fica entre os convertidos, que só se fala daquilo, e é só aquilo que dá certo, e o resto tá tudo errado. Daí quando você vira pro cara e fala, calma velho, não é assim, tem outras coisas, ele vai virar e falar assim, é porque você ainda não achou, você ainda não enxergou. Mais pra frente, quando você estiver mais maduro, você vai ver tudo isso que eu tô te falando. Você vai ser iluminado, você vai tirar a viseira dos seus olhos e vai enxergar. Mas assim, a racionalidade aí muitas vezes passa ao longe. Com o passar do tempo, quando o convertido ele fica mais maduro e ele começa a entender que a realidade é mais complexa e não é só aquilo, tem outros produtos, outros negócios que são tão interessantes quanto o seu, ou na verdade mais interessantes que o seu, e ele começa a entender as várias outras demandas, ele tira aquela viseira para conseguir enxergar o todo normalmente, eles costumam a virar missionários. Assim como o lenhador é outro. Quando ele sai de sair detonando a floresta, de fazer aquilo tudo, só ele fazendo tudo, e começa a ter uma visão mais estratégica do negócio, ele também costuma virar um missionário. O missionário é um camarada que de fato já se envolveu de corpo e alma com o negócio. Mas ele chega a um ponto que ele consegue separar suas emoções e analisar tudo com racionalidade. Daí ele entende que para escalar o seu negócio ele precisa delegar. E aí ele começa a delegar ao máximo. Porque o tempo dele é 24 horas, ele não consegue ter mais que isso. Por mais que ele produza muito mais, tipo ele produz igual 4 pessoas, ele nunca vai conseguir passar disso. Mas ele pode contratar, por exemplo, 4 pessoas, 8, 16, 200 pessoas. Aí ele começa a enxergar isso e começa a usar toda aquela vontade de fazer para questões estratégicas, planejar, esforçar, treinar. Ele é apaixonado por treinar as pessoas. Você vai ver ele pouco direcionado a fazer, mas muito direcionado ao ensinar. É o tipo mais maduro de empreendedor na minha percepção. Porque é um camarada que ele entendeu que ele precisa ser dispensável para a sua empresa. Ele entendeu, ele conseguiu tirar aqueles laços da empolgação, aquela paixão pelo negócio. Porque é igual a gente quando está apaixonado por alguém, a gente não usa a nossa razão para saber se a pessoa é boa pra gente ou não. Às vezes a gente tem a percepção que a pessoa não é boa pra gente, mas como a gente está apaixonado, a gente não consegue sair daquilo. Agora, quando você busca a razão para desenvolver suas atividades, você começa a se evoluir como empreendedor e seu negócio evolui contigo. Aí você começa a mexer em questões estratégicas, treinando, desenvolvendo talentos, e as outras pessoas, abaixo de você, que você começa a criar um lenhador, você começa a criar um sedutor ou um jogador, um convertido que às vezes pode virar também um visionário, enfim, e seu negócio começa a crescer à medida que ele vai tirando a oportunidade, tirando a necessidade de você. Aí você vai tendo mais tempo para mexer com essas questões e você pode ou vender sua empresa no futuro, ou distanciar, aposentar, virar um conselheiro, fazer todo o processo de sucessão. E são esses os tipos de empreendedores de Phelan no trabalho que ele fez, que foi publicado em 1997. Eu vou contar agora para vocês, em uma análise mais fria da minha história como empreendedor, qual tipo de empreendedor que eu fui. Mas antes, se você está curtindo esse vídeo, se está curtindo essa série, já deixa o seu like, comenta aqui pra mim qual tipo de empreendedor você é. E também se inscreve no canal e ativa as notificações. E manda esse vídeo para aqueles empreendedores que você conhece. Todo mundo conhece um jogador, um sedutor, né, um visionário. Manda para eles e vão ajudar essas pessoas a se desenvolverem de acordo com o que a gente tem na literatura sobre o assunto. Enfim, voltando para o meu contexto, eu acho que eu comecei como lenhador. Como alguns de vocês já sabem, eu trabalhava muito. Muitas vezes eu ficava 3 meses seguidos trabalhando, sem voltar para casa, e trabalhando 20 horas por dia. Eu dirigia de madrugada, tal, ficava de madrugada fazendo relatórios, saindo de uma cidade para outra. Enfim, eu trabalhava muito. E acaba que isso me fez amadurecer muito, me fez ficar muito afiado nas questões operacionais. Eu fazia um relatório com muito tempo. Quando eu falava para as pessoas a quantidade de serviço que eu conseguia desenvolver, elas simplesmente duvidavam. Mas eu fazia, porque a minha vida era simplesmente essa.
Só que eu não conseguia tocar o negócio, eu não conseguia fazer o negócio crescer. Aí eu tive que sair do ramo operacional para começar a delegar, para começar a criar outros cargos, para fazer o negócio crescer de fato. No início eu tive muita dificuldade com isso, né, porque as pessoas... um trabalho que às vezes eu fazia em um dia, as pessoas demoravam 3, 4 dias para fazer. Então eu tive muita dificuldade até entender que, tipo assim, o estilo de vida que eu tomava não é o estilo de vida saudável que eu queria que meus colaboradores tomassem. Daí eu fui entendendo que não é bem assim, que tem como fazer o serviço de forma mais sustentável. E tem como desenvolver neles, apesar de eu não querer insistir que eles façam exatamente a mesma coisa que eu fiz, porque é muito arriscado e eu definitivamente não quero, mas tem como desenvolver neles algumas coisas que eu aprendi para deixar o serviço tão eficaz, tão eficiente. A partir daí eu acho, pelo menos eu gosto de acreditar, que eu fui me vestindo como um visionário. Agora eu procuro passar menos tempo possível no operacional e mais tempo treinando a equipe, analisando o mercado e tomando decisões estratégicas. Enfim, é mais ou menos isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até mais.